Marina Alves ajeitou o blazer azul marinho pela 10ª vez naquela manhã. As mãos tremiam enquanto segurava a pasta de documentos contra o peito. Mais uma reunião de rotina na Embaixada dos Emirados Árabes em Brasília. Pelo menos era o que ela pensava. A secretária a conduziu por corredores de mármore até uma sala privada onde um homem de olhos penetrantes a esperava sentado. Sheikh Rashid Al-Mahdi não sorriu quando ela entrou. Apenas deslizou uma fotografia sobre a mesa. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela imagem não deveria existir. Ninguém deveria saber daquilo. E agora, um dos homens mais poderosos do mundo estava olhando diretamente para ela, esperando por respostas que ela não sabia se podia dar. Antes de começarmos esta história inacreditável, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar de que cidade você está assistindo. Marina Alves nunca imaginou que sua vida mudaria em uma terça-feira comum de dezembro. Ela havia acordado às 6 da manhã no seu apartamento alugado em Águas Claras, tomado café sozinha, como sempre fazia desde o divórcio, e seguido para o escritório de advocacia, onde trabalhava como consultora jurídica internacional. A rotina era simples, previsível e segura, exatamente como ela precisava que fosse nos últimos 2 anos. A ligação chegou às 9h15. Uma voz educada do outro lado da linha pediu que ela comparecesse à Embaixada dos Emirados Árabes às 11 horas para revisar contratos de parceria comercial entre Brasil e Dubai. Nada demais. Marina já havia feito dezenas de consultorias semelhantes para outras embaixadas. Países árabes investindo em agronegócio brasileiro, acordos de exportação, questões diplomáticas envolvendo legislação comercial. Era o tipo de trabalho técnico que pagava bem e não exigia envolvimento emocional. Mas algo estava diferente naquela manhã. Marina sentiu um aperto no peito quando o motorista da embaixada a buscou no escritório. O homem era silencioso demais. O trajeto até o setor de Embaixada Sul parecia mais longo que o normal. E quando ela finalmente atravessou os portões dourados da embaixada, percebeu que não havia mais ninguém na recepção. Apenas uma secretária que a conduziu por corredores vazios até uma sala nos fundos do prédio. A porta se abriu revelando um escritório luxuoso, decorado com tapetes persas e lustres de cristal. E ali, sentado atrás de uma mesa de mogno escuro, estava ele, Sheikh Rashid Al-Mahdi. Marina o reconheceu imediatamente das revistas de negócios. Ele era conhecido como um dos investidores mais influentes do Oriente Médio, bilionário, misterioso e perigosamente atraente de um jeito que ela não queria admitir nem para si mesma. Ele não se levantou quando ela entrou. Apenas a observou com olhos escuros que pareciam atravessar qualquer máscara que ela tentasse usar. Marina sentiu o ar faltar por um segundo. Havia algo na forma como ele a olhava. Como se já a conhecesse, como se soubesse coisas que ninguém deveria saber. Sente-se, doutora Alves. A voz dele era grave, controlada, com um leve sotaque que tornava cada palavra pesada de significado. Marina obedeceu, colocando a pasta sobre a mesa, com mãos que ela forçou a parecerem firmes. Ela era advogada. Havia enfrentado juízes, promotores e executivos arrogantes. Não seria intimidada por um sheik, por mais poderoso que ele fosse. Obrigada por me receber, Vossa Excelência, ela disse, mantendo a voz profissional. Entendo que precisam de consultoria para contratos comerciais. Trouxe os documentos preliminares que sua equipe me enviou. Rashid não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para ela com uma intensidade que fazia Marina querer fugir daquela sala. Então, lentamente, ele abriu uma gaveta e retirou uma única fotografia. Deslizou o papel sobre a mesa até que ficasse bem na frente dela. Marina olhou para baixo e sentiu todo o sangue drenar de seu rosto.
A fotografia mostrava uma menina de aproximadamente 10 anos. Cabelos castanhos escuros, olhos amendoados, um sorriso tímido. A criança estava usando uniforme escolar e segurava um desenho nas mãos. Marina conhecia aquela foto. Tinha uma cópia idêntica guardada na gaveta mais profunda de seu guarda-roupa. Uma foto que ela olhava toda noite antes de dormir. Uma foto que representava a maior dor e o maior segredo de sua vida. Seu nome é Yasmin, Rashid disse, e não era uma pergunta. Marina não conseguia falar, não conseguia respirar. Como ele tinha aquela foto? Como ele sabia sobre Yasmin? Ela olhou para cima e encontrou os olhos dele fixos em seu rosto, estudando cada reação, cada emoção que ela não conseguia mais esconder. Onde você conseguiu isso? Marina sussurrou, a voz saindo rouca e quebrada. Rashid se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Tenho acesso a muitas informações, doutora Alves, especialmente quando essas informações envolvem minha família. A palavra família atingiu Marina como um soco no estômago. Ela balançou a cabeça, recusando-se a acreditar no que ele estava insinuando. Não, isso não é possível. Você está enganado. Estou? Rashid pegou outra pasta da gaveta. Desta vez não era uma foto, mas documentos. Ele os espalhou sobre a mesa metodicamente. Certidão de nascimento, registros hospitalares, relatórios de adoção, todos com carimbos oficiais, datas, assinaturas. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não ali, não na frente daquele homem. Yasmin nasceu em 15 de março de 2015 no Hospital Regional de Taguatinga. Rashid continuou, sua voz permanecendo calma enquanto destroçava o mundo de Marina. Você tinha 19 anos, estudante de direito, solteira, sem condições financeiras de criar uma criança. Então você a entregou para a adoção 3 dias após o parto. Marina fechou os olhos com força. Cada palavra era uma lâmina cortando feridas que nunca haviam cicatrizado. Ela havia passado os últimos 10 anos tentando esquecer, tentando convencer a si mesma de que havia feito a escolha certa, que Yasmin estaria melhor com uma família que pudesse lhe dar tudo o que Marina não podia oferecer na época. Por que você está me mostrando isso? Marina perguntou, abrindo os olhos e encarando Rashid diretamente. O que você quer de mim? Pela primeira vez, algo mudou na expressão dele. Não era exatamente gentileza, mas talvez fosse a versão mais próxima disso que um homem como ele conseguia demonstrar. Yasmin foi adotada por meu irmão mais novo, Khalil, e sua esposa brasileira, Soraya. Eles moravam aqui em Brasília na época. Rashid pausou e Marina viu uma sombra de dor cruzar seu rosto. Há 6 meses, eles morreram em um acidente de carro na estrada para Goiânia. O mundo parou. Marina não conseguia processar o que estava ouvindo. Sua filha, a menina que ela havia carregado por 9 meses, a criança que ela entregou com o coração partido, esperando que tivesse uma vida melhor. Órfã. Ela levou a mão à boca, sufocando um soluço que ameaçava escapar. E Yasmin? Marina conseguiu perguntar. Onde ela está agora? Comigo, Rashid respondeu. Voltei para o Brasil para assumir a tutela dela e cuidar dos negócios da família aqui. Mas Yasmin está sofrendo. Ela não fala comigo. Mal come. Os terapeutas dizem que ela está em luto profundo e que precisa de estabilidade, de conexão. Ele pausou novamente, e quando falou, suas palavras mudaram tudo. Ela precisa da mãe biológica. Marina sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Não, isso não pode estar acontecendo. Rashid se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins da embaixada. Não estou pedindo, doutora Alves. Estou oferecendo. Yasmin precisa de você. E honestamente, depois de investigar sua vida, acredito que você também precisa dela.
Marina queria gritar que ele não tinha o direito de revirar sua vida, que ele não podia simplesmente aparecer com fotos e documentos e exigir que ela enfrentasse o maior arrependimento de sua existência. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela, a parte que nunca havia parado de amar aquela menina, estava desesperada para aceitar. O que exatamente você está propondo? Marina perguntou, sua voz saindo mais firme do que ela sentia. Rashid se virou para encará-la. Que você venha morar na propriedade da família. Conheça Yasmin gradualmente. Reconstrua o vínculo. E quando ela estiver pronta, se ela quiser, você poderá assumir a guarda legal. Marina piscou, confusa. Você abriria mão da tutela? Assim, simplesmente? Não sou o que Yasmin precisa, ele disse com uma honestidade brutal. Sou um homem de negócios. Viajo constantemente. Não sei como criar uma criança, especialmente uma menina traumatizada. Mas você é a mãe dela. Isso significa algo. As lágrimas finalmente escaparam, silenciosas e quentes, descendo pelo rosto de Marina. E se ela me odiar? E se ela não quiser saber de mim depois que descobrir que eu a abandonei? Rashid voltou para a mesa e parou bem na frente dela. Então, você terá a chance de explicar, de pedir perdão, de tentar consertar. Não é mais do que ela merece, e mais do que você merece também. Marina olhou novamente para a foto de Yasmin, sua menina, agora com 10 anos, crescida sem ela, sofrendo sem ela. E de repente Marina soube que não havia escolha a fazer. Nunca houve. Quando eu posso conhecê-la? Marina perguntou, secando as lágrimas com as costas da mão. Rashid permitiu-se um pequeno sorriso. Hoje, se você estiver pronta. Marina respirou fundo e assentiu. Estou pronta. Mas enquanto ela se levantava para seguir o sheik até sua filha, Marina não fazia ideia de que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também abriria seu coração de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. A mansão da família Al-Mahdi ficava em uma área nobre do Lago Sul, escondida atrás de muros altos e portões de ferro com detalhes dourados. Marina observou pela janela do carro enquanto atravessavam jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e palmeiras importadas que pareciam completamente fora de lugar em Brasília. Tudo ali gritava riqueza e poder. E em algum lugar dentro daquela fortaleza de luxo estava sua filha. Rashid não falou durante todo o trajeto. Apenas observava Marina pelo retrovisor, estudando cada expressão de nervosismo que cruzava seu rosto. Ela queria perguntar 1000 coisas. Como era Yasmin agora? Do que ela gostava? Tinha amigos na escola? Mas as palavras ficavam presas na garganta, sufocadas pelo medo de que aquele momento não fosse real, que ela acordaria e descobriria que tudo não passava de um sonho cruel. O carro parou em frente à entrada principal. Um mordomo de idade avançada abriu a porta para Marina com uma reverência respeitosa. Rashid saiu do outro lado e acenou para que ela o seguisse. Antes de entrarmos, preciso que você entenda algo importante, ele disse, parando nos degraus de mármore. Yasmin não sabe que você é a mãe biológica dela. Ainda não. Vou apresentá-la como uma amiga da família que veio ajudar com questões legais. Marina sentiu uma pontada de decepção, mas assentiu. Fazia sentido. Não podia simplesmente aparecer e despejar aquela verdade sobre uma criança traumatizada. E se ela reagir mal a mim? E se perceber algo? Crianças são intuitivas, Rashid respondeu, abrindo as portas principais. Se ela sentir que você é importante, deixe acontecer naturalmente. Não force nada, apenas esteja presente. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore italiano, lustres de cristal, escadarias duplas que levavam ao segundo andar. Obras de arte que Marina reconheceu de leilões milionários decoravam as paredes,
Mas nada disso importava, porque ali, sentada no último degrau da escada esquerda, estava uma menina de cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo frouxo, usando um vestido azul claro e abraçando um coelho de pelúcia surrado. Yasmin. O nome saiu como um sussurro dos lábios de Marina. A menina levantou os olhos, e Marina sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Aqueles olhos eram idênticos aos dela. A mesma tonalidade de mel esverdeado, a mesma forma amendoada, como ela nunca havia notado isso na foto. Rashid se aproximou da menina com passos cuidadosos, como se estivesse lidando com algo extremamente frágil. Yasmin, esta é a doutora Marina Alves. Ela vai trabalhar comigo aqui em casa por um tempo. Pode cumprimentá-la? Yasmin olhou para Marina por longos segundos. Não havia hostilidade em seus olhos, apenas uma tristeza profunda que nenhuma criança de 10 anos deveria carregar. Oi? A voz dela era baixa, quase inaudível. Marina desceu até ficar na altura da menina, ajoelhando-se no último degrau. Oi, Yasmin. É muito bom te conhecer. Seu coelho tem nome? A menina apertou o bichinho de pelúcia contra o peito. Algodão. Minha mãe me deu quando eu era pequena. A palavra mãe foi como uma facada no coração de Marina, mas ela manteve o sorriso gentil no rosto. Ele parece muito especial. Posso sentar aqui com você por um minuto? Yasmin deu de ombros, o que Marina interpretou como permissão. Ela se sentou ao lado da menina, mantendo uma distância respeitosa. Rashid observava a cena com uma expressão indecifrável. Você gosta de morar aqui? Marina perguntou, tentando iniciar uma conversa. Yasmin balançou a cabeça negativamente. É muito grande e muito quieto. Na minha outra casa tinha um jardim pequeno, onde eu plantava flores com a minha mãe. Aqui, os jardineiros não deixam eu mexer nas plantas. Marina olhou para Rashid, que pareceu desconfortável pela primeira vez desde que ela o conhecera. Não sabia que você gostava de jardinar. Ele disse para Yasmin. Talvez possamos reservar um canteiro só para você. A menina não respondeu. Apenas continuou abraçando o algodão como se o bichinho fosse a única coisa real em sua vida. Marina sentiu uma necessidade urgente de abraçá-la, de dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não podia. Ainda não. Você gosta de desenhar, Yasmin? Marina tentou outro ângulo. Eu adorava desenhar quando tinha sua idade. A menina a olhou com um interesse tímido pela primeira vez. Você desenhava o quê? Flores, principalmente, e borboletas. Minha mãe dizia que eu tinha imaginação demais. Marina sorriu com a lembrança. Yasmin relaxou um pouco. Eu também desenho flores e pássaros. Minha professora de artes diz que eu desenho bem. Tenho certeza que desenha mesmo. Marina disse com sinceridade. Quem sabe um dia você me mostra alguns dos seus desenhos? Yasmin considerou a proposta por um momento. Talvez, se o tio Rashid deixar. Ele é muito ocupado e não gosta quando eu fico mostrando coisas. A acusação silenciosa atingiu Rashid visivelmente. Marina viu a mandíbula dele se contrair. Tenho certeza que seu tio adora ver seus desenhos. Marina disse diplomaticamente. Ele só precisa de alguém para lembrá-lo de parar de trabalhar de vez em quando. Rashid pigarreou. Yasmin, que tal você mostrar seu quarto para a doutora Marina? Ela vai ficar na ala de hóspedes, então vocês serão vizinhas. A menina se levantou lentamente. Tá bom, mas Algodão vai junto. Ele não gosta de ficar sozinho. Claro, Marina concordou, levantando-se também. Algodão é muito bem-vindo. Enquanto subiam as escadas, Yasmin alguns passos à frente, Marina sentiu a presença de Rashid atrás dela. Ele se aproximou o suficiente para sussurrar em seu ouvido. Você é natural com ela. Isso é bom. Marina não respondeu. Não confiava em sua voz naquele momento, porque a verdade era que não havia nada de natural naquela situação.
Ela estava conhecendo a própria filha como se fosse uma estranha. E cada segundo ao lado de Yasmin, sem poder dizer a verdade, era uma tortura. O quarto de Yasmin era espaçoso e decorado com bom gosto, mas faltava vida. As paredes eram brancas demais, os móveis organizados demais. Não havia bagunça de criança, desenhos nas paredes ou brinquedos espalhados pelo chão. Apenas um quarto impecável que parecia mais um quarto de hotel do que o refúgio de uma menina de 10 anos. Este é meu quarto, Yasmin disse sem emoção. O seu é ali ao lado. Aquela porta. É um quarto lindo, Marina disse, tentando encontrar algo positivo. Você tem uma vista incrível do jardim. Yasmin foi até a janela. Eu fico aqui olhando às vezes, tentando imaginar como seria se minha mãe e meu pai ainda estivessem aqui. As lágrimas arderam nos olhos de Marina novamente. Tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de você, Yasmin. E tenho certeza que eles querem que você seja feliz. A menina se virou e pela primeira vez Marina viu lágrimas nos olhos dela também. Como você sabe? Você nem me conhece. Marina se ajoelhou novamente, ficando na altura de Yasmin. Você tem razão. Eu não te conheço ainda, mas gostaria muito de conhecer. Se você me deixar, Yasmin limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que você quer me conhecer? Você é a advogada. Pessoas importantes como você não ficam por aqui muito tempo. Marina respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu vejo alguém muito especial quando olho para você. Alguém corajosa, que está passando por momentos difíceis, mas que ainda consegue ser gentil com uma estranha. Isso é raro, Yasmin. E pessoas raras merecem ter alguém por perto. A menina estudou o rosto de Marina por longos segundos, como se estivesse procurando por mentiras ou intenções escondidas. Então, lentamente, ela estendeu a mão. Quer ver meus desenhos agora? Marina pegou a mão pequena e quente da filha, sentindo como se seu coração fosse explodir. Adoraria ver seus desenhos. Rashid observou da porta enquanto Yasmin puxava Marina para dentro do quarto, abrindo uma gaveta cheia de cadernos de desenho. Pela primeira vez em 6 meses, ele viu algo parecido com interesse genuíno nos olhos da sobrinha. E percebeu que talvez, apenas talvez, trazer Marina para aquela casa não fosse apenas a decisão certa para Yasmin. Talvez fosse também a salvação de todos eles. Enquanto Marina folheava os desenhos de Yasmin, rindo de alguns e elogiando outros, ela não percebeu que Rashid continuava observando. Não a menina, mas ela. E algo nos olhos dele havia mudado. Algo perigoso. Algo que ele não sentia há muito tempo, mas essa era uma complicação para outro dia. Por enquanto, tudo o que importava era que Marina havia dado o primeiro passo. Ela estava perto de sua filha, e não importava quanto tempo levasse, ela estava determinada a conquistar o coração de Yasmin. Mesmo que isso significasse enfrentar segredos do passado que ainda não haviam sido revelados. 3 semanas haviam se passado desde que Marina se mudara para a mansão Al-Mahdi. 3 semanas de acordar todos os dias, sabendo que sua filha estava a apenas alguns passos de distância. 3 semanas de café da manhã com Yasmin, de ajudá-la com a lição de casa, de ouvir histórias sobre a escola e sobre o quanto ela sentia falta dos pais. Cada momento era precioso e doloroso ao mesmo tempo. Marina estava na biblioteca revisando contratos quando Rashid entrou sem bater. Ela já havia se acostumado com essa característica dele. O sheik não pedia permissão para nada. Simplesmente entrava nos espaços como se o mundo inteiro fosse seu território. Preciso falar com você, ele disse, fechando a porta atrás de si. É sobre Yasmin. O coração de Marina acelerou imediatamente. Ela fechou o laptop e se virou para encará-lo. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Rashid se aproximou, parando do outro lado da mesa. Fisicamente, sim, mas emocionalmente estou preocupado.
A escola ligou hoje. Yasmin se recusou a participar da aula de educação física. Quando a professora insistiu, ela teve uma crise de ansiedade no banheiro. Marina se levantou abruptamente. Por que ninguém me chamou? Eu poderia ter ido buscá-la. Eles me chamaram porque sou o tutor legal, Rashid respondeu, e havia uma tensão em sua voz que Marina não conseguiu decifrar. Mas quando cheguei lá, Yasmin só queria saber onde você estava. Perguntou pelo menos 5 vezes se você tinha ido embora. Se você havia abandonado ela também. As palavras atingiram Marina como balas. Ela segurou a beirada da mesa para se equilibrar. Eu nunca faria isso. Ela sabe disso. Sabe? Rashid cruzou os braços. Porque do ponto de vista dela, todas as pessoas que ela ama eventualmente desaparecem. Os pais morreram. Eu viajo constantemente. E você é uma advogada temporária, que tecnicamente não tem obrigação nenhuma de ficar. Marina sentiu a raiva subir pela garganta. Então o que você quer que eu faça, Rashid? Quer que eu adote ela oficialmente amanhã? Quer que eu conte a verdade e arrisque traumatizá-la ainda mais? Você foi quem estabeleceu as regras. Apresentar devagar. Não forçar nada. E agora está me cobrando porque ela está insegura? Rashid respirou fundo, claramente tentando controlar o próprio temperamento. Não estou cobrando nada. Estou dizendo que talvez seja hora de avançarmos. A terapeuta de Yasmin sugeriu que aumentemos seu envolvimento. Que você assuma algumas responsabilidades de cuidadora, não apenas como amiga, mas como figura materna. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina queria gritar que ela sempre quis isso, que cada noite ela ia para a cama sonhando com o dia em que poderia abraçar Yasmin e chamá-la de filha abertamente. Mas também havia medo. Medo de que Yasmin a odiasse quando descobrisse a verdade. Medo de não ser boa o suficiente depois de 10 anos ausente. Que tipo de responsabilidades? Marina perguntou, sua voz saindo mais baixa. Rashid se sentou na poltrona em frente à mesa. Levá-la para a escola, participar das reuniões de pais, estar presente quando ela precisar de apoio emocional e talvez, quando chegar o momento certo, contar a verdade. Marina fechou os olhos. A verdade. A palavra que a assombrava todos os dias. Você acha que ela está pronta para saber? Não sei. Rashid admitiu com uma honestidade rara. Mas sei que essa situação não pode continuar indefinidamente. Yasmin está criando vínculos com você. Se descobrir mais tarde que escondemos algo tão importante, pode destruir a confiança completamente. Marina sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Preciso pensar, ela disse finalmente. Não posso simplesmente decidir algo assim de supetão. É a vida dela que está em jogo. É o futuro dela. Rashid se levantou e caminhou até a janela. E o seu futuro, Marina? Você pretende viver nessa mansão para sempre como funcionária disfarçada? Ou em algum momento vai assumir o papel que já deveria ser seu? A pergunta estava carregada de algo mais. Marina percebeu pela tensão nos ombros dele, pela forma como ele evitava olhá-la diretamente. Havia algo que Rashid não estava dizendo. O que mais está acontecendo? Marina perguntou, aproximando-se. Tem algo que você não está me contando. Rashid se virou lentamente. A família em Dubai está questionando minhas decisões. Querem que eu leve Yasmin de volta para os Emirados, onde há mais parentes que podem cuidar dela. Tenho até o final do ano para provar que ela está bem aqui, que está se adaptando. Caso contrário, vou perder a tutela. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés novamente. Não, eles não podem tirar ela de mim. Não agora. Tecnicamente podem, Rashid disse, e havia pesar genuíno em sua voz, a menos que haja uma razão legal forte para mantê-la no Brasil, como uma mãe biológica reivindicando seus direitos. Então era isso. Rashid não estava apenas preocupado com o bem-estar emocional de Yasmin. Ele estava tentando evitar que a família levasse a menina para longe.
E Marina era a única carta que ele tinha para jogar. Você está me usando, ela acusou, a voz tremendo de raiva e mágoa. Isso tudo foi um jogo. Você me trouxe aqui não porque Yasmin precisava de mim, mas porque precisava de uma desculpa legal para mantê-la no Brasil. Não é verdade, Rashid disse, e pela primeira vez Marina viu emoção genuína em seus olhos. No começo, sim, eu pensei nisso. Mas depois de ver vocês duas juntas, depois de ver como Yasmin ilumina quando você entra na sala, percebi que isso é maior que qualquer estratégia legal. Yasmin realmente precisa de você, Marina. E se sou honesto comigo mesmo, admito que eu também. A confissão pegou Marina completamente desprevenida. Ela olhou para Rashid, realmente olhou, e viu algo além do homem de negócios calculista. Viu alguém que estava carregando o peso de responsabilidades que não pediu. Alguém que estava tentando fazer o certo em uma situação impossível, assim como ela. Quanto tempo temos? Marina perguntou resignada. 2 semanas até a reunião do Conselho de Família, Rashid respondeu. Se apresentarmos um plano sólido, com você oficialmente assumindo a guarda compartilhada, talvez consigamos convencê-los. Marina caminhou até a janela onde Rashid estava. Lá embaixo, nos jardins, ela podia ver Yasmin brincando com algodão, correndo entre as flores. A menina parecia tão pequena, tão frágil, tão sozinha mesmo cercada por tanto luxo. Vou fazer isso, Marina disse, mas com uma condição. Contamos a verdade para Yasmin antes da reunião. Ela merece saber de onde vem essa decisão. Merece escolher se quer ficar comigo. Rashid assentiu lentamente. Concordo, mas vamos fazer isso juntos e vamos preparar ela com a ajuda da terapeuta. Não pode ser algo abrupto. Combinado? Marina estendeu a mão. Rashid a pegou e o aperto foi firme, quente, e durou alguns segundos a mais do que o necessário. Quando se soltaram, havia uma compreensão silenciosa entre eles. Uma parceria que ia além de contratos e tutelas legais. Naquela noite, Marina jantou com Yasmin como sempre faziam. A menina estava animada contando sobre um projeto de ciências na escola. Marina ouvia atentamente, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas, memorizando cada expressão do rosto de sua filha, porque em 2 semanas tudo mudaria, para melhor ou para pior. Marina, Yasmin disse de repente, parando no meio da história. Posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Qualquer coisa. A menina brincou com o garfo no prato, claramente nervosa. Por que você fica aqui? Quero dizer, você é inteligente e bonita. Poderia estar em qualquer lugar. Por que ficou com a gente? Marina sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas segurou. Respirou fundo e segurou a mão pequena de Yasmin sobre a mesa. Porque às vezes, quando conhecemos pessoas especiais, não queremos estar em nenhum outro lugar. E você, Yasmin, é a pessoa mais especial que já conheci. A menina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você também é especial, Marina. Estou feliz que você esteja aqui. Aquela noite, quando Marina finalmente foi para seu quarto, ela encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro havia um desenho de Yasmin, 3 figuras de mãos dadas, uma alta com cabelos escuros, uma pequena no meio e outra alta ao lado. Embaixo, com a letra infantil de Yasmin, estava escrito: Minha nova família. Marina abraçou o desenho contra o peito e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Lágrimas de medo, de esperança, de amor que ela havia guardado por 10 anos. E enquanto chorava em silêncio, Marina fez uma promessa. Não importava o que acontecesse na reunião do conselho, não importava se a família de Dubai aprovasse ou não. Ela lutaria por Yasmin com tudo o que tinha, porque algumas pessoas valem qualquer sacrifício, e sua filha era uma delas. Mas o que Marina não sabia era que os desafios apenas começaram,
e que alguém muito poderoso estava determinado a separar ela de Yasmin para sempre. A semana seguinte trouxe uma rotina que Marina nunca imaginou ter. Ela acordava cedo para tomar café com Yasmin, levava a menina para a escola, trabalhava de casa revisando contratos e, no final da tarde, buscava Yasmin novamente. Jantavam juntas, faziam lição de casa e Marina lia histórias antes de dormir. Era quase perfeito, quase normal, exceto pela verdade não dita que pairava sobre tudo como uma nuvem de tempestade. Rashid havia marcado uma sessão conjunta com a terapeuta de Yasmin para o sábado. Seria o dia em que contariam a verdade. Marina mal conseguia dormir pensando nisso. E se Yasmin a odiasse? E se a menina nunca conseguisse perdoar o abandono? E se tudo o que haviam construído nas últimas semanas desmoronasse em minutos? Mas antes que chegasse o sábado, algo aconteceu que mudou tudo. Era quinta-feira à tarde, quando Marina recebeu uma ligação do porteiro da mansão. Uma mulher estava na entrada exigindo falar com o Sheikh Rashid e com a menina Yasmin. Dizia ser da família e não aceitava ir embora sem ser atendida. Marina desceu as escadas correndo e encontrou Rashid já no hall de entrada, falando ao telefone em árabe com uma voz tensa. Quando ele desligou, seu rosto estava mais sério do que ela jamais havia visto. Samira acabou de chegar, ele disse simplesmente. Minha prima. Ela veio de Dubai sem avisar. Quem é Samira? Marina perguntou, sentindo um aperto no peito. E por que ela está aqui? Rashid passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Samira é irmã de Soraya, a mãe adotiva de Yasmin. Ela nunca aceitou que Soraya e Khalil adotassem uma criança brasileira. Sempre quis que eles adotassem uma menina da família. Quando meu irmão morreu, Samira começou uma campanha na família para levar Yasmin de volta para Dubai. Marina sentiu o sangue gelar. Ela é a pessoa que está pressionando o conselho de família? Rashid assentiu. E agora ela está aqui para avaliar pessoalmente a situação. Para ver se Yasmin está mesmo melhor no Brasil ou se tenho apenas motivos egoístas para mantê-la longe da família. Antes que Marina pudesse responder, a porta principal se abriu. Uma mulher entrou como um furacão, alta, elegante, usando um vestido de grife e lenço de seda. Samira Al-Farsi tinha a beleza clássica do Oriente Médio e olhos que pareciam capazes de atravessar qualquer mentira. Rashid, ela disse, ignorando completamente Marina. Que surpresa desagradável ter que viajar 15 horas para descobrir o que está acontecendo com minha sobrinha. Você parou de atender minhas ligações. Samira, Rashid respondeu em tom controlado. Eu disse que mandaria relatórios mensais. Não havia necessidade de você vir até aqui. Não havia necessidade? A voz dela subiu. Você está criando a filha da minha irmã em um país estrangeiro, cercada de estranhos, e acha que eu deveria simplesmente confiar nos seus relatórios? Finalmente, os olhos de Samira pousaram em Marina. E quem é esta? Marina Alves. Marina se apresentou, mantendo a voz firme. Sou advogada e estou ajudando o Sheikh Rashid com questões legais da família. Samira a examinou de cima a baixo com um olhar que claramente a considerava inferior. Advogada. Que conveniente. E você mora aqui na mansão? Marina sentiu o julgamento na pergunta, mas não se deixou intimidar. Sim, moro na ala de hóspedes. Como é adequado, Samira disse com sarcasmo. Uma estranha morando na mesma casa que minha sobrinha vulnerável. Tenho certeza que o conselho vai adorar saber disso. Rashid deu um passo à frente, colocando-se entre as duas mulheres. Samira, você está ultrapassando limites. Marina não é uma estranha. Ela tem sido fundamental para a recuperação emocional de Yasmin. Recuperação? Samira riu sem humor. A menina deveria estar cercada de família, de mulheres da nossa cultura que entendem de onde ela vem, não de brasileiras que aparecem do nada.
Foi nesse momento que uma voz pequena veio do topo da escadaria. Tia Samira. Todos se viraram. Yasmin estava parada no último degrau, abraçando algodão, com olhos arregalados de surpresa e medo. Samira imediatamente mudou de postura, abrindo um sorriso que não alcançava os olhos. Yasmin, minha querida, vim de tão longe para te ver. Você se lembra de mim? Yasmin desceu alguns degraus lentamente. Lembro, você estava no funeral, chorou muito. Sim, chorei, Samira confirmou, subindo para encontrar a menina. Porque eu amava muito sua mãe. Ela era minha irmã. E agora vim para cuidar de você, como ela gostaria. Marina viu o pânico nos olhos de Yasmin. A menina olhou para ela desesperadamente, procurando por segurança. Marina começou a subir as escadas, mas Rashid segurou seu braço gentilmente. Deixa lidar com isso, ele sussurrou. Yasmin precisa aprender a se defender. Eu não quero ir para Dubai, Yasmin disse de repente, surpreendendo a todos. Eu quero ficar aqui, com o tio Rashid e com a Marina. Samira forçou o sorriso a permanecer no rosto. Querida, você não entende. Lá você teria primos, avós, uma família inteira que te ama. Aqui você só tem um tio ocupado e uma advogada paga para ficar com você. Marina não é paga para ficar comigo. Yasmin gritou, e era a primeira vez que Marina a ouvia levantar a voz. Ela fica porque quer, porque ela se importa comigo de verdade. Não como você que só aparece quando quer me levar embora. A acusação fez Samira recuar. Yasmin desceu correndo o resto das escadas e se jogou nos braços de Marina, enterrando o rosto em seu pescoço. Não deixa ela me levar. Por favor. Marina abraçou a menina com força, olhando desafiadoramente para Samira. Ninguém vai levar você para lugar nenhum, querida. Eu prometo. Samira desceu as escadas lentamente, sua expressão endurecida. Então é isso, ela disse olhando para Rashid. Você permitiu que essa mulher substituísse minha irmã, que Yasmin criasse vínculos com uma estranha qualquer. Rashid se posicionou ao lado de Marina. Marina não é uma estranha qualquer. E se você se desse ao trabalho de conhecê-la antes de julgar, entenderia por que Yasmin se apega a ela. Então me iluminem. Samira cruzou os braços. Quem exatamente é Marina Alves e por que ela tem tanto interesse em uma criança que não é dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para Rashid, que assentiu levemente. Era agora ou nunca? Ela ainda segurava Yasmin nos braços, sentindo o coração da menina bater acelerado contra o seu. Porque Yasmin é minha filha, Marina disse, e as palavras ecoaram pelo hall como um trovão. Sou a mãe biológica dela. Yasmin congelou nos braços de Marina. A menina se afastou lentamente, olhando para Marina com olhos arregalados de choque. O quê? Marina se ajoelhou, ficando na altura de Yasmin. Suas mãos tremiam, mas ela segurou as mãos pequenas da menina. Eu te carreguei por 9 meses. Você nasceu de mim. Mas eu tinha 19 anos, sem dinheiro, sem estrutura. Então eu te entreguei para a adoção, esperando que você tivesse uma vida melhor. Seus pais foram pessoas maravilhosas que te amaram muito. Mas eu nunca parei de pensar em você. Nenhum único dia. Você é minha mãe? A voz de Yasmin era um sussurro. Marina assentiu, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Sou, e sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que te abandonei quando você mais precisava. Mas se você me deixar, quero passar o resto da minha vida compensando isso. Yasmin olhou para Rashid, que também tinha os olhos marejados. É verdade, tio Rashid. Ele confirmou. É por isso que eu trouxe Marina para cá. Para que vocês pudessem se conhecer. Para que você pudesse decidir se quer ter ela na sua vida. A menina olhou para Samira, que estava pálida de choque. Então voltou a olhar para Marina. Você mentiu para mim. Fingiu ser minha amiga quando era minha mãe o tempo todo.
Eu não menti sobre querer ser sua amiga, Marina disse desesperada. Eu só não sabia como contar a verdade sem te assustar. Yasmin se afastou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Preciso ficar sozinha. A menina subiu as escadas correndo e bateu a porta do quarto com força. Marina tentou seguir, mas Rashid a segurou. Dê tempo a ela, ele disse gentilmente. Samira quebrou o silêncio com uma risada amarga. Parabéns, Rashid. Você conseguiu tornar essa situação ainda pior. Uma mãe biológica que abandonou a filha e agora quer voltar para a vida dela? O conselho vai adorar essa história. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Voltarei em 3 dias com advogados, e quando eu for embora, Yasmin vai comigo. A porta se fechou com um estrondo, deixando Marina e Rashid sozinhos no hall. Marina desabou no chão, soluçando. Eu estraguei tudo. Ela nunca vai me perdoar. Rashid se ajoelhou ao lado dela. Yasmin só precisa processar a informação. Ela vai entender. Mas e se não entender? Marina olhou para ele com desespero. E se eu a perder de novo? Dessa vez para sempre? Rashid não tinha resposta. Apenas segurou Marina enquanto ela chorava, sabendo que as próximas 72 horas decidiriam o futuro de todos eles, e rezando para que o amor fosse forte o suficiente para superar anos de mágoa e abandono. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Marina. Yasmin se recusava a sair do quarto. Aceitava apenas que Rashid levasse as refeições, e mesmo assim mal tocava na comida. Marina passava horas sentada do lado de fora da porta, conversando com a madeira, contando histórias da própria infância, explicando as razões que a levaram a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Às vezes ela ouvia soluços do outro lado, outras vezes apenas silêncio. Mas Marina não desistia, porque desistir de Yasmin novamente simplesmente não era uma opção. Rashid estava diferente também, mais atencioso com Marina. Trazia café quando ela passava a noite toda acordada, sentava ao seu lado nos momentos de silêncio. E em uma dessas noites, enquanto esperavam do lado de fora do quarto de Yasmin, ele finalmente falou. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, ele disse de repente. Marina olhou para ele, surpresa. Corajosa? Eu abandonei minha filha, Rashid. Não há nada de corajoso nisso. Você era uma menina de 19 anos, sozinha e assustada. Rashid segurou a mão dela. E mesmo assim, tomou uma decisão pensando no bem-estar dela. Isso não é fraqueza. É o tipo mais doloroso de amor. As palavras quebraram algo dentro de Marina. Ela se inclinou no ombro dele e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Rashid a abraçou, e naquele momento Marina percebeu que não estava mais sozinha naquela luta. Tinha alguém ao seu lado. Alguém que entendia. Alguém que se importava não apenas com Yasmin, mas também com ela. Na manhã do 3º dia, Samira retornou com 2 advogados e documentos do Conselho de Família. Marina e Rashid a receberam na sala de reuniões da mansão. A tensão no ar era palpável. Vim buscar Yasmin, Samira anunciou sem rodeios. Tenho aqui uma ordem do Conselho de Família autorizando a transferência de tutela para mim. Yasmin será criada em Dubai, onde pertence. Rashid examinou os documentos calmamente. Estes papéis não têm validade legal no Brasil sem aprovação judicial brasileira. E eu, como tutor atual, me oponho formalmente. Samira sorriu friamente. Então, nos veremos no tribunal. Meus advogados já entraram com o processo. O juiz decidirá se uma mãe que abandonou a filha tem mais direitos que a família legítima. Foi quando a porta da sala se abriu. Todos se viraram. Yasmin estava parada na entrada, ainda abraçando o algodão, mas com os olhos determinados. Ao lado dela estava a terapeuta, a doutora Helena, que havia chegado discretamente pela manhã a pedido de Rashid. Eu gostaria de falar, Yasmin disse com voz trêmula, mas firme. Querida,
Samira começou com voz adocicada. Você não precisa estar aqui. Isso é conversa de adultos. Mas eu quero estar aqui, Yasmin interrompeu, porque vocês estão falando sobre mim, sobre o meu futuro, e eu tenho o direito de dizer o que eu quero. A doutora Helena colocou a mão no ombro da menina encorajadoramente. Yasmin passou os últimos 3 dias processando informações muito difíceis. Com minha ajuda, ela chegou a algumas conclusões importantes. Talvez devêssemos ouvi-la. Yasmin caminhou até o centro da sala, parando entre Marina e Samira. Eu fiquei muito brava quando descobri que a Marina é minha mãe biológica, ela começou. Senti que todos haviam mentido para mim, que eu não podia confiar em ninguém. A voz dela falhou, mas ela respirou fundo e continuou. Mas a doutora Helena me ajudou a entender que às vezes as pessoas guardam segredos não para machucar, mas para proteger. Ela olhou diretamente para Marina. Você me deixou porque me amava, não porque não me queria. E isso foi muito difícil de aceitar. Porque eu sempre pensei que tinha algo errado comigo, que eu não era boa o suficiente para ser amada. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Nunca houve nada errado com você, querida. Você sempre foi perfeita. Eu que não estava pronta para ser a mãe que você merecia. Yasmin assentiu. Eu sei disso agora. E também sei que meus pais adotivos me amaram muito. Eles me deram tudo, mas eles se foram. E quando eles morreram, eu achei que nunca mais seria feliz, que nunca mais teria uma família de verdade. Então ela se virou para Samira. Tia Samira, eu sei que você amava minha mãe adotiva. E sei que você quer cuidar de mim. Mas Dubai não é minha casa. Eu nasci aqui no Brasil. Meus amigos estão aqui. Minhas memórias dos meus pais estão aqui. Yasmin, querida. Samira tentou argumentar, mas a menina levantou a mão. Por favor, deixe eu terminar. Eu entendo que você acha que está fazendo o melhor para mim. Mas o melhor para mim é ficar com as pessoas que me fazem sentir segura. E essas pessoas são o tio Rashid e a Marina. Finalmente, Yasmin olhou para Rashid. Você não é perfeito, tio Rashid. Você trabalha demais e às vezes esquece que eu existo. Mas você veio ao Brasil por mim. Deixou sua vida em Dubai para me dar estabilidade. E isso significa tudo. E você, ela se virou para Marina pela última vez, você cometeu erros. Mas você também voltou. Quando descobriu que eu precisava de você, você veio. E nos últimos dias, mesmo eu te ignorando, você ficou do lado de fora da minha porta todas as noites. Eu ouvi você conversando comigo, contando histórias, pedindo perdão. A voz dela finalmente quebrou. Uma mãe de verdade não desiste, e você não desistiu. Marina caiu de joelhos na frente de Yasmin. Eu nunca vou desistir de você. Nunca mais. Yasmin se jogou nos braços dela e, finalmente, depois de 10 anos, mãe e filha se abraçaram como deveriam ter se abraçado desde o início. Eu te amo, Marina sussurrou. Sempre te amei. Eu também te amo, Yasmin respondeu entre soluços. Mãe. A palavra ecoou pela sala como música. Rashid limpou discretamente as próprias lágrimas. Até a doutora Helena estava emocionada. Samira observou a cena em silêncio. Finalmente, ela suspirou pesadamente e guardou os documentos na bolsa. Vejo que fui derrotada, ela disse, mas havia menos frieza em sua voz. Talvez eu estivesse tão focada no que achava que era certo que não parei para ver o que Yasmin realmente precisava. Ela se aproximou da menina. Yasmin, eu queria te levar para Dubai porque pensei que lá você seria feliz. Mas vejo agora que sua felicidade está aqui, com pessoas que te amam de verdade. Samira olhou para Marina. Cuide bem dela, porque se um dia eu descobrir que ela não está sendo tratada como merece, voltarei. E na próxima vez, nada vai me impedir. Marina assentiu.
Você tem minha palavra. Yasmin sempre será minha prioridade. Samira saiu da sala com os advogados e, pela primeira vez em dias, o peso que carregavam finalmente se dissipou. Rashid se aproximou de Marina e Yasmin, que ainda estavam abraçadas. Então, ele disse com um sorriso raro: "Acho que oficialmente somos uma família agora." Yasmin estendeu a mão para ele. "Somos. Uma família estranha, mas nossa." Os três se abraçaram e naquele momento Marina soube que todos os anos de dor, todas as noites de arrependimento, todos os sacrifícios valeram a pena, porque ela finalmente tinha o que mais desejava: sua filha. E talvez, apenas talvez, algo mais. Porque quando Rashid olhou para ela por cima da cabeça de Yasmin, havia algo em seus olhos que prometia novos começos. Não apenas para Yasmin, mas para todos eles. 6 meses depois, Marina estava no jardim da mansão plantando rosas com Yasmin. A menina ria enquanto cavava buracos na terra, as mãos sujas e o rosto iluminado de felicidade. Rashid observava da varanda, falando ao telefone sobre negócios, mas com um sorriso que agora aparecia com mais frequência. "Mãe!" Yasmin chamou, e Marina ainda se emocionava cada vez que ouvia aquela palavra. "Acha que essas flores vão florescer antes do meu aniversário?" "Com certeza," Marina respondeu, beijando o topo da cabeça da filha. "E vamos fazer uma festa linda para comemorar, com todos os seus amigos da escola." Yasmin sorriu. "E com nossa família, você, eu e o tio Rashid. Nossa família perfeita e imperfeita ao mesmo tempo." Marina riu. "Exatamente. A melhor família que poderíamos ter." E enquanto o sol de Brasília brilhava sobre elas, Marina soube que alguns erros podem ser corrigidos, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. E que, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas construídas não pelo sangue, mas pela escolha de ficar, de lutar, de nunca desistir. E você, que assistiu até o final? Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Porque aqui, cada história é sobre segundas chances, sobre amor que transforma e sobre nunca ser tarde demais para recomeçar. Clique no sininho para não perder as próximas histórias que vão fazer você acreditar que finais felizes são possíveis. E deixe nos comentários, você acredita em segundas chances? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você fez parte dessa jornada emocionante. Até a próxima história.